Saudações a todos os estudantes do ensino médio que vão fazer aí, né, a prova do Enem no próximo final de semana. Estamos aqui humildemente para tentar ajudar, passar algumas informações que possam lhe servir aí de apoio, né? Juntamente com a professora Lívia, a gente está trazendo na área de ciências humanas a análise das teorias introdutórias a respeito da sociologia e um contexto histórico desse momento que aconteceu ali com a Revolução Francesa, embasada pelos princípios do iluminismo. Deixa eu me apresentar, sou a professora Edilane, professora, leciono a matéria de Sociologia na Escola Álvares de Azevedo, para o ensino médio, novo ensino médio, e também a matéria de projeto de vida. Sou pedagoga de formação, habilitada para as matérias pedagógicas do ensino médio, pós-graduada em metodologia e também em ensino da sociologia e da filosofia. Cursei mestrado em teologia. Então, vamos dar início aí à nossa apresentação, né? Falar um pouquinho com vocês, resolver algumas questões aqui junto com vocês, tá beleza? Vamos lá, então. Como disse, nós estaremos falando sobre a introdução às teorias sociológicas, Iluminismo e Revolução Francesa. Teorias sociológicas comigo e, posteriormente, professora Lívia, a respeito do Iluminismo e da Revolução Francesa, né? Para início de conversa, é bom a gente descobrir o que significa uma teoria, né? Então, assim, uma teoria não é uma ideia somente no campo do eufemismo, né? Eu acho isso, é assim, pronto. Uma teoria é uma análise de algo, para quê, como e porquê, da onde veio, e isso colocado de modo científico, né? Então, quando a gente fala das teorias das ciências sociais, a gente pode dizer que não são proposições a respeito de algumas da vida social. Para isso é usado um método. Elas nos dizem como e por que determinados fatos se relacionam, ou seja, vai haver uma análise através de um método, um estudo, né, para entender o porquê determinada situação aconteceu na vida na sociedade, né? Isso a gente chama lá mais para frente de fato social, como Max Weber nos coloca, é o sociólogo mais contemporâneo que a gente pode trazer aí. Mas vamos mais à frente falar dos teóricos. Em uma definição mais ampla, uma proposição pode ser considerada uma teoria desde que ela responda como e por que certos fatos se relacionam. Ou seja, como isso aconteceu, por que isso aconteceu, comprovou, analisou, utilizou um método para comprovar, método empírico, método de pesquisa, método de análise, todos os métodos possíveis para aquele contexto, pronto, virou teoria e, posteriormente, vira uma ciência, tá? Mas o que são essas ciências sociais? São um conjunto de disciplinas científicas que começaram a partir do Augusto Comte, porque foi o primeiro cara que falou. Isso é sociedade, isso é sociologia, isso é o estudo da sociedade, isso é uma ciência social. E eu vou mostrar ele aqui para vocês. As ciências sociais são esse conjunto de disciplina que, por objetivo, o estudo de tudo que diz respeito às culturas humanas. Sua história, suas realizações, seu modo de vida, seus comportamentos individuais e sociais. E elas ajudam a identificar e compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando seus hábitos, né? Então, é possível entender que as ciências sociais estudam tudo que envolve as relações do homem, seja costume, seja cultura, seja economia, tudo que envolve as relações do homem, tá? Então, é isso que é a sociologia. A teoria sociológica é o primeiro ponto de partida aí. Então, vamos aqui dar continuidade, compartilhando nossa tela.
tá? Junto com vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver tranquilamente. Está sendo compartilhado. E quais são as ciências sociais? Segundo o Pércio de Oliveira, as ciências sociais são quais? A sociologia, que estuda as relações sociais, a antropologia, que estuda as características dos agrupamentos humanos e origem e evolução da cultura, ou seja, a sociologia vai estudar as relações do homem, tudo que se dá e como se dá essas relações. A antropologia vai estudar as características do homem ao longo da história, seus costumes, suas crenças, as suas produções e tudo mais. E a ciência política vai estudar a distribuição do poder na sociedade e as diversas formas de governo. Muito, embora a gente esteja aqui colocando uma divisão, é necessário que vocês entendam que quando você está estudando sociologia lá na escola, você vai ver todos esses aspectos dentro da área de humanas. Seja professor de história, seja professor de sociologia, seja professor de geografia, seja professor de filosofia, a gente sempre vai estar permeando a mesma área de estudo, que envolve todos esses aspectos aqui, né? A economia, que estuda as atividades humanas relacionadas aos bens de serviço. Por exemplo, a globalização envolve economia, geopolítica envolve economia, poder político e Estado é dentro da ciência política. Quando a gente estuda a história, a gente vê lá a cultura do povo, né, os costumes, que vem ali da antropologia. Então, veja como as ciências sociais estão todas entrelaçadas, tá, gente? Isso é importante de se ressaltar. Dando continuidade, o que são os cientistas sociais? Por óbvio, vão haver pessoas que vão se interessar em estudar sobre isso, em escrever sobre isso, fazer documentários sobre isso, em tirar fotos disso, e em escrever artigos, escrever monografias, escrever notícias, né? Então, esses são os cientistas sociais. Para vocês terem uma ideia, o IBGE, quando ele vai fazer uma pesquisa, né, ele não contrata só pessoas que envolvem números. Também precisa de sociólogos, precisa de historiadores, precisa de geógrafos, precisa até de filósofos. Pessoas que vão ali fazer a análise, né? Vão estudar os fatos e números que se apresentaram através dos questionários que são aplicados, né? Então, os cientistas sociais vão pesquisar os hábitos, os costumes, as estruturas familiar, religiosa, institucional, econômica dos diversos grupos que ajudam a solucionar problemas na educação, saúde e violência urbana. Então, os estudos da sociedade amparam e ajudam a criar políticas públicas, a criar ações, né, a criar organizações, a criar movimentos que vão aí corroborar a melhoria da sociedade de modo coletivo, de modo global, tá? Vejam bem, um cientista político, um cientista da área da sociologia mais especificamente, um antropólogo, eles vão trazer todas essas informações através dos seus estudos, dos seus escritos e tudo mais. É interessante ressaltar, por exemplo, aqueles questionários socioeconômicos que vocês respondem, inclusive nas avaliações externas, né? São bases para estudos da sociedade, tá? Que vão analisar a economia, que vão analisar as suas condições sociais, os seus direitos sociais, tá? Tal como dito na nossa Constituição, é o artigo 6º, os direitos sociais. Então, é através dos cientistas sociais que vai haver essa análise, e com certeza cientistas sociais é que elaboram esse tipo de questionário, que é uma estratégia, uma metodologia para se obter resultados. Mas como que surgiu a sociologia e os primeiros sociólogos? Não foi sempre que teve isso. Não foi sempre que se viu a necessidade de se estudar a sociedade. Durante muito tempo, a gente viveu sob regimes absolutistas, onde
a figura do monarca ali, né, como Luís XV dizia, eu sou o Estado. Tudo que não fosse ele era subjugação, era desrespeito e tudo mais, mas houve momentos da história, houve fatos sociais que fizeram uma reflexão acerca disso. E aí, os cientistas da época, os filósofos da época, começaram a procurar uma explicação para esses fatos sociais, para esses acontecimentos históricos que embasam essa discussão, essa análise para uma possível teoria. Né? Então, pode-se dizer que o surgimento das ciências sociais ocorreu durante a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, época em que se passou a estudar novas relações sociais em meio à ascensão da burguesia. Salienta-se que o iluminismo foi o movimento cultural filosófico da época que embasou as ideias de liberdade econômica, que embalaram os movimentos sociais da época e, sobretudo, da Revolução Francesa. Espera aí! Até então, o povo estava tudo parado, estava tudo ok, os absolutistas mandando, o clero mandando, tudo beleza, né? Aí, de repente, começou a haver uma movimentação e houve uma revolução, né? Não só na França, mas também na Inglaterra, tá? Interessante ressaltar que em toda a Europa, mas principalmente a Revolução Francesa. Então, após a queda da Bastilha, o mundo nunca mais seria o mesmo, né? Então, a burguesia ascendia e com ela uma nova realidade social. Então, aí começou uma questão de classes, uma questão de o povo falar assim, peraí, nós temos direito, nós temos liberdade sobre o nosso corpo, a nossa vida, nós somos iguais diante de Deus, não é isso? Nós precisamos de fraternidade, de respeito ao próximo, nós somos gente, nós não somos só pessoas, súditos, que sempre vão servir, não terão direitos. E aí, isso virou um fato social tão importante que veio a culminar na Declaração dos Direitos do Homem, a Constituição Francesa e depois a Carta Magna lá na Inglaterra, como instrumentos que comprovaram o que aconteceu ali e deu base para a criação das constituições ocidentais que hoje existem, tá? E também deu base para a Declaração dos Direitos Humanos lá em 1948. Não bastasse a Revolução Francesa, não bastasse a Revolução Industrial, a gente ainda teve uma Segunda Guerra Mundial que trouxe reflexões necessárias a respeito da dignidade da pessoa humana, a respeito de direitos individuais e coletivos. E aí, cara, isso é algo, isso é um acontecimento, isso é um fato, isso é como uma tempestade que precisa ser estudada, isso é como um vulcão que precisa ser estudado. Isso é ciência, isso é sociologia, nas palavras de Augusto Comte, né? Então, analisando todo esse fato, esse contexto social, é o primeiro movimento. E entendam, alunos, estudantes, meus queridos estudantes, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, são marcos importantíssimos da história da humanidade no que diz respeito à sociologia. Sobretudo, Revolução Francesa, que tem aí essa base filosófica, tá? A Revolução Industrial trouxe um aspecto mais assim das mazelas da sociedade mesmo, de forma mais escancarada possível, né? Então, com essas revoluções vieram uma gama de pensamentos de liberdades sociais que levaram ao surgimento da sociologia como disciplina. E o Augusto Comte foi o cara que chegou a essa conclusão e deu o nome para o que seria esse fenômeno, né, da humanidade, né? A capacidade de revolucionar uma situação de subjugação, a capacidade de se unir coletivamente e de forma e mudar a sociedade ali implantada há quantos séculos, né? A visão científica encorajou conclusões apropriadas acerca do funcionamento da sociedade, que devem se basear em evidências sólidas e não apenas em especulações. Ideais democráticos de igualdade, liberdade, fraternidade, com eles, as pessoas
passaram a crer que a intervenção humana pode solucionar problemas. Ora, pois, se na Revolução Francesa foi possível criar um estatuto, criar uma constituição, criar um acordo onde os homens deveriam ser respeitados com igualdade, liberdade e fraternidade, o homem é capaz de resolver os seus problemas sociais de forma humana, com intervenção humana, de forma coletiva, de forma social. E a Revolução Industrial gerou novos problemas sociais, ou seja, novos fatos sociais bastante sérios. Êxodo rural exacerbado, criação de fábricas, Fordismo, Taylorismo, isso tudo aí que vocês estudam na história, né? Não cabe aqui aprofundar, mas entendam que demonstrou como a sociedade pode ter miséria, como pode ter fome, como pode ter desemprego e tantas outras coisas mais, né? Uma corrida desenfreada pelo crescimento industrial, mas o lado humano ali desrespeitado. E foram outros fatores sociais que atraíram a atenção dos pensadores para consolidar cada vez mais o estudo das ciências sociais e colocar isso como uma ciência que hoje é base para qualquer curso de universidade, tá? Todos vão ter sociologia, todos vão ter filosofia, é obrigatório, a gente precisa estudar a sociedade. E aí eu trago uma pergunta para vocês, tá? A respeito de tudo isso que eu falei. Sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que for correto. A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração do ambiente urbano, o que acabou constituindo um laboratório para o trabalho de intelectuais interessados nos estudos dos problemas que essa realidade social gerava. B. A migração de grandes contingentes populacionais do campo para a cidade gerou uma série de problemas modernos que passaram a demandar investigações visando a solução, resolução ou minimização. C. Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela Revolução Industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico. Já tira isso aqui, tá? Já elimina C, já corta. Não provocou nada de positivo. A Revolução Industrial mostrou muitas situações complexas da sociedade, tá? Letra D. Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, foram temas de pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade. A gente não está falando de atualidade, a gente está falando de Revolução Industrial e o que ela gerou para a sociologia naquele momento em que acontecia, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito mais marxista, um pouco mais à frente do primeiro impacto ali, tá? E um pouco diferente do que eu expliquei para vocês, tá? A necessidade do controle de força de trabalho fez com que as fábricas industriais do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais. Pode esquecer. Não, ninguém estava preocupado em colocar sociólogo. A sociologia nem estava totalmente consolidada ainda, né? Ainda estava ali se movimentando e tal. Já era uma ciência ali pelo Augusto Comte, mas esquece. Ninguém estava muito preocupado com isso aí, não. Teve luta de classe, teve muita coisa que aconteceu na Revolução Industrial. Eles não aceitaram logo de cara que tinha coisa errada, né? Aí nós ficamos entre B e A, tá? E aí eu digo para vocês que é A, por quê? Porque foi quando se consolidou o modelo econômico baseado na indústria, quando a indústria passou a ser uma forma de economia de fato, é que conduziu uma grande concentração da população no ambiente urbano. E isso se constituiu em laboratório para o trabalho dos intelectuais interessados. Ou seja, eles viram que ali havia problemas e que havia uma realidade social, né? Então, já se constituiu como base para a análise da sociedade que estava se configurando através da consolidação desse modelo econômico que foi a Revolução Industrial. Nada mais além do que eu expliquei para vocês, tá? O campo da cidade gerou uma série de problemas modernos, tal, que passaram a demandar investigações
visando a sua resolução, ainda não se estava investigando para resolver nesse início, tá? Olha só, a gente está falando de surgimento, a gente não está falando de algo já consolidado, tá? A gente está falando de surgimento. Então, é o surgimento da industrialização gerou uma base para analisar os problemas sociais que essa nova realidade econômica gerava. Entenderam? Então, letra A, resposta certa. Aí nós temos um cara, né? O Augusto Comte, esse pensador filosófico francês, positivista, propulsor do positivismo, não só pai da sociologia, como propulsor do positivismo. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e o indivíduo com critérios semelhantes ao das ciências exatas e biológicas. Olha só, o fenômeno social é um fenômeno, assim como os fenômenos químicos, assim como os fenômenos biológicos, assim como os fenômenos da natureza, como chuva, tempo. A sociedade é um fenômeno, né? E as relações que existem, o produto disso, são um fenômeno. Eu chamo isso de sociologia. E estudar isso, eu chamo de sociologia. Fazer ciência sobre isso, eu chamo de sociologia. Teorizar sobre isso, sociologia, ciências sociais, tá? E o que é positivismo para o Augusto Comte, né? Vamos pegar lá o Estatuto dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, Carta Magna da Inglaterra. Qual foi o produto daquele fato histórico? Né? Coletivamente, houve uma manifestação, uma revolução. O resultado disso foi a união das partes, a contraposição, o tete a tete, o frente a frente das partes envolvidas e um acordo. E esse acordo não foi de boca só. Esse acordo foi escrito. Esse acordo foi redigido. Esse acordo foi assinado. Positivismo nada mais é do que quando os homens em sociedade, homens, mulheres, se reúnem, né, e tratam um acordo e seguem ele. A lei, meus queridos, a lei não, para o Augusto Comte, não é uma coisa só natural que nasce com o homem. Haja vista que na Revolução Francesa foi necessária uma revolução para que se entendesse que as pessoas têm direito à liberdade, dignidade da pessoa humana, fraternidade, igualdade, né? Então, o que pensava Augusto Comte? É possível pegar esses fatos sociais, analisar através de um método de análise sistematizado e colocar isso em prática através das leis, através dos contratos sociais escritos e seguidos, independente da sua vontade ou não, né? Porque os naturalistas acreditam que existem regras que não precisam ser colocadas no papel, que não precisam ser controladas pelo Estado, porque é da essência do homem. Mas não, Augusto Comte veio e falou, ó, nós precisamos pegar esse caos e organizar em quadradinhos, dizer o que cada um tem que fazer certinho, todo mundo seguir e respeitar, para que a sociedade funcione, né? Então, isso é o positivismo de forma mais resumida. Ele desenvolveu o positivismo. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério da verdade para ciências exatas e biológicas. Ou seja, para ele, se tiver organizado, sistematizado, é um fato verídico, uma verdade, e a gente precisa seguir, tá? Para Comte, a análise científica aplicada à sociedade é o cerne da sociologia. Tá? Então, a análise científica aplicada à sociedade analisou o fato e aplicou na sociedade de forma positivada é o cerne da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento organizacional e social e político, de forma política, de forma legal. Aí pego lá atrás nossos queridos positivistas, né? Que a partir do Augusto Comte refiguram cada vez mais. Um deles é o Miguel Reale, que foi o criador do nosso Código Civil aqui no Brasil.
perguntinha boba, tá? Que pode cair para você. O autor considerado pai da sociologia, Augusto Comte, acreditava que a nova ciência da sociedade deveria igualar-se a demais ciências da natureza, que se pautavam pelos fenômenos observáveis e mensuráveis, para que assim fosse possível aprender as regras gerais que regem o mundo social do indivíduo. Essa perspectiva é chamada de iluminismo? Não. Darwinismo? Não. Dadaísmo? Não. De positivismo, tá? Então foi a teoria que ele criou, foi o positivismo, né? A nova ciência das sociedades, tá? Não é o que ele era, não é a filosofia que ele seguia, tá? Não vão confundir lá com o iluminismo da Revolução Francesa, porque embora ele estava envolvido em tudo isso, o que ele criou enquanto ciências para a sociedade, enquanto ciência da sociedade, foi uma ciência, uma forma de pensar, um método de agir chamado positivismo, ok? Que é propulsor aí de várias legislações, de várias constituições e tudo mais. Então, resposta certa, positivismo. Não confundam com o iluminismo, que é a base filosófica, e não a produção que o Augusto Comte teve. Augusto Comte foi o pai do positivismo, propulsor do positivismo e pai da sociologia, tá? Então, essas ciências sociais que ele queria colocar e aprender através de regras gerais, toda vez que falar de positivismo, lembra de regras gerais, leis, que regem o mundo social do indivíduo. Então, é isso, positivismo. A sociologia tem as suas raízes, tá? As ciências sociais têm aí as suas nuances de forma de pensar. Então, a gente tem o funcionalismo, que aborda a forma com que a ordem social é mantida por estruturas macrosociais, ali mais para o lado do Augusto Comte, tá? Tudo organizadinho, tudo formalizado, sistematizado, através do Estado, através de estruturas macrosociais, de sistema, do sistema. O conflitualismo, que verifica como desigualdade social, que verifica como a desigualdade social é mantida e ameaçada. E o conflito é essencial para que ocorram mudanças na sociedade. Então, se você pensar que está tudo funcionando direitinho, bonitinho, e não analisar os conflitos, as nuances, a desigualdade, os fatos sociais que vão acontecendo, a gente não vai conseguir produzir resolutivas para esses problemas que são encontrados através dos fatos sociais e estudados. E o funcionalismo precisa organizar isso, tá? Tá errado, o conflitualismo aponta, funcionalismo coloca para funcionar. E aí a gente tem o interacionismo, que é algo mais elaborado, que analisa a forma como o significado é criado no momento em que as pessoas se comunicam em ambientes microsociais. Ou seja, o interacionismo não visa analisar só o macro, só a sociedade como um todo, mas sim os pequenos grupos sociais também que existem dentro da sociedade e que podem vir a corroborar para essa macro-sociedade. Então, parte do micro para o macro, e é muito importante também para encontrar resolutivas e poder estudar. Os principais interesses da sociologia no mundo contemporâneo hoje são entender o processo de globalização, por meio do qual as economias, os estados e as culturas distintas tornam-se cada vez mais interdependentes entre si. Então, todo esse fenômeno de globalização, de venda de mercadorias, importação, exportação, de interação cultural, de costumes, de êxodos para determinados locais, todo esse fenômeno de globalização é uma fonte de estudo de análise hoje das ciências sociais. As causas e consequências da terceira revolução industrial e a globalização foram as grandes questões sociológicas do nosso tempo, tá? Então, as questões que envolvem principalmente a economia e os meios de produção e as consequências disso para a sociedade são as principais questões sociológicas. O tempo todo a gente fala de desigualdade, de desemprego, de fome, de falta de acesso a direitos sociais, e tudo isso são causas e consequências advindas aí desse boom, né, de globalização.
e também as tensões entre igualdade, desigualdade, oportunidade entre liberdade e coercitividade são alguns dos interesses da sociologia atual. Então, assim, as relações de poder que existem hoje, a liberdade que a gente tem e não tem, né? Liberdade, os vários tipos de liberdade, tá, gente? Várias. E a tensão dessa igualdade e desigualdade que pode vir a acontecer de gênero, racial, todas. Isso é fenômeno para ser estudado, é fato social. O que é uma imaginação sociológica, né? Vamos falar ali um pouco de interacionismo. Para o sociólogo Mills, de 1916, lá de 60, que viveu até 62, ele chama a imaginação sociológica a capacidade de compreender a conexão existente entre os problemas pessoais e as estruturas sociais. Então, todos nós fazemos imaginações sociológicas o tempo todo. Quando a gente está conversando com alguém sobre questões que estão acontecendo no mundo atual e como isso influencia na sua vida, dentro da sua casa, então todos nós somos munidos de imaginação social. Todos nós temos essa imaginação, essa capacidade de analisar, de tentar entender. E ele destacou a dificuldade para o desenvolvimento dessa aptidão. Então, isso é muito importante. Nós precisamos de imaginação sociológica. A gente precisa refletir sobre o que está acontecendo na nossa sociedade atualmente e não ficar totalmente inerte e imaginar sobre o porquê isso está acontecendo, como está acontecendo. Isso não é tarefa só para cientistas sociais, cientistas políticos, historiadores. É tarefa para todos nós, porque nós fazemos parte da sociedade. E ela possibilita que as pessoas percebam como seus atos e o das outras pessoas são afetados pelo cenário histórico-social no qual estamos inseridos. Vamos falar do preço da gasolina, né? Todos nós, com certeza, temos imaginação sociológica a respeito da gasolina. O que está acontecendo e como isso está influenciando histórica e socialmente, economicamente no nosso país e na nossa vida, no nosso bolso dentro de casa. A teoria a teoria funcionalista é uma teoria, uma corrente sociológica bem focada ali no Emile Durkheim, né? Então, para os funcionalistas, o Emile Durkheim é respeitadíssimo no campo sociológico. Ele traz ali teorias sobre fatos sociais, sobre funções e tudo mais, bem aprofundadas, bem bacana, e seria uma aula inteira só sobre ele, tá? Então, para os teólogos funcionalistas, a sociedade pode ser analisada da mesma forma que os fenômenos da natureza. Então, o Durkheim entendia que, assim como uma tempestade, é possível analisar uma revolução. Assim como um vulcão, é possível analisar um grupo social ou um comportamento social, né? Então, o papel da sociologia se refere ao esclarecimento dos fatos sociais constantes e recorrentes na sociedade. Então, para ele, as coisas se repetem em ciclos. Ciclos e ciclos e ciclos. Isso é constante e recorrente. Então, estudando essa constância e recorrência, é possível resolver funcionalmente, sistematicamente, positivamente, tá? Durkheim é filhinho ali do nosso querido Augusto Comte, tá? Então, nesse sentido, a principal tarefa da sociologia seria explicar essas funções e como elas possibilitam uma ordem social vigente. Então, a tarefa da sociologia é entender essa recorrência, essas constantes e dar um resultado assertivo acerca disso, porque são recorrentes e constantes. Assim como tempestades sempre acontecem, assim como vulcões entram em erupção e é possível fazer um estudo de como vai entrar, ele acreditava que a sociologia, e acredita, né? Morreu acreditando nisso, e muita gente segue essa linha funcionalista, que através da sociologia iria se achar um resultado para resolver, e era só e continuar utilizando. Para os funcionalistas, a sociedade é um todo dividido em partes, que seriam, por sua vez, as instituições, as famílias, o Estado e a Igreja, e essas, cada um fazendo seu papel direitinho, bonitinho, fazem com que a sociedade aconteça de forma organizada. Então, cada um tem a sua função organizadinho, vamos seguir as regras positivadas. Os ideais funcionalistas, tá?
É um universo social percebido como um sistema de partes interligados, as partes são analisadas em termos de suas funções e consequências para o sistema maior. As teorias funcionalistas não levam a ver o universo social ou qualquer parte dele como um sistema complexo, em que cada elemento constitutivo funciona em conjunto, ou seja, o funcionamento de cada elemento tem consequências sobre o funcionamento de todo. Então, eles não analisam de forma independente, as peças precisam estar bem encaixadas, tá? E uma crise estrutural seria um desajuste social. Nesse momento, tem a melhor oportunidade para o estudo da sociedade, ou seja, a cada crise, analisa o fenômeno e vê-se como resolver esse fenômeno de forma sistêmica. Principais teóricos funcionalistas: Émile Durkheim, tá? E eu trago aí uma perguntinha sobre ele, Enem 2016. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é como exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, a generalização, às vezes tão ampla e tão apressada, não são suscetíveis a nenhum tipo de prova. Durkheim disse isso na sua obra O Suicídio, o estudo da sociologia. Ele deixa bem claro que nesse texto, né, nessa parte, nesse fragmento, que não adianta fazer conjecturas globais. É preciso analisar as partes para se entender o todo, tá? Então, o texto expressa o esforço de Durkheim em construir uma sociologia com base na vinculação com a filosofia como saber unificado, reunião de percepções intuitivas para demonstração, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social, adesão para padrões de investigação típicos das ciências naturais, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Vamos ver a resposta. Veja bem. Ele não tem... Durkheim, em nenhum momento, quer falar sobre filosofia. Ele quer falar dos fatos sociais e da sociologia especificamente, tá? Então, ali naquele momento, ele não estava querendo juntar nada. Ele estava querendo entender como ia se estudar essa sociedade lá, entendida pelo funcionalismo, entendida ali a partir das ideias do Augusto Comte, né? Hipóteses subjetivas sobre a vida social, não, isso aqui está muito abrangente. Lá ele está dizendo que não é abrangente, né? Adesão aos padrões de investigação típico das ciências naturais. Exatamente isso. Vamos investigar as partes, analisar tudo aos pouquinhos e descobrir qual é o problema real com um estudo aprofundado e não generalizado, tá? Isso é um padrão de investigação típico das ciências naturais. Os estudos são detalhados, levam tempo, testes, análise, com calma, tá? Então, essa é a perspectiva do Durkheim. A incorporação de conhecimento alimentado pelo engajamento político, não estamos falando de política, a gente está falando de estudo, de ciência, por enquanto, tá? O Émile Durkheim é considerado um dos pais da sociologia moderna e foi fundador da Escola Francesa de Sociologia. Então, esse cara é muito importante da sociologia, posterior a Mafuso, que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. Pesquisa empírica, tá? Vai lá, estuda na prática, no lugar, em loco, analisa parte por parte, igual ou parecida à pesquisa da ciência da natureza, né? E é também conhecida como um dos melhores teóricos do conceito da coesão social, tá? Então, assim, ele é muito detalhista, ele traz assim, embasa muito essa questão do método empírico, da pesquisa, que inclusive ajuda muito até na antropologia. A gente tem o tal Coche Parsons também, tá? Que é considerado um dos pensadores funcionalistas depois do Durkheim. Ele destaca uma abordagem sobre como as diversas instituições sociais devem operar a fim de segurar o funcionamento e regular a sociedade.
Então, aqui, o Parsons, ele é muito importante para essa questão, assim, de como o Estado, de como as instituições estatais e sociais têm responsabilidade em resolver os problemas gerados pelos fatos sociais ocorridos, tá? E ele é muito importante, pode ser que caia aí na sua prova do Enem, mas o nosso querido Durkheim, é o que provavelmente vai mais cair junto com o Auguste Comte. Tem o Robert Merton, tá? É um pouco mais atual e segue essa linha. Ele faz uma abordagem das estruturas sociais que podiam gerar diferentes consequências para diferentes grupos e pessoas, mas algumas dessas consequências podem ser perturbadoras ou disfuncionais, ou seja, uma atitude, um fato, um acontecimento pode atingir vários grupos de várias formas. Algo que pode ser funcional para um grupo pode ser disfuncional para o outro e precisa haver o equilíbrio. E ele observou algumas funções são manifestas e observáveis facilmente, contra as outras são latentes e menos óbvias. Ou seja, existem detalhes que precisam ser analisados, tem coisas que são mais óbvias. A gente precisa ver os impactos e as disfunções do nosso próprio funcionalismo. A teoria do conflito tem origem no século XIX, com a obra do alemão Karl Marx, cara da sociologia. Todo mundo pensa que sociologia é só o Karl Marx, mas vocês viram que não é só o Karl Marx, ele faz parte da teoria do conflito. Peraí, vocês querem organizar tudo e esse problema que está acontecendo aqui, né? Vocês não estão vendo isso que está acontecendo? Vocês estão achando que está tudo organizado, bonitinho? Tem um conflito aqui, tem um problema acontecendo aqui, né? O Marx viu a pobreza e o descontentamento produzidos pela Revolução Industrial e desenvolveu uma teoria generalizada sobre a maneira de como a sociedade se desenvolve. Cara, o Karl Marx, ele é profundo e ele faz uma crítica assim bem severa. O cara era advogado, também estudou economia, filósofo, e é um sociólogo que vai cair muito aí vocês em todas as matérias da área de ciências humanas. A teoria ideal pelo Karl Marx era radicalmente diferente da de Durkheim, né? Quando Durkheim vê tudo bonito, analisar por partes, organizadinho, tá? O Karl Marx já veio, não, tá tudo errado isso aqui. Olha só o que está acontecendo. De forma generalizada a pobreza, de forma generalizada a subjugação, de forma, entendeu? Então, assim, em vez de saltar o equilíbrio social, ele queria mostrar que não tinha nada de equilíbrio. Marx vai avaliar a luta de classe, isto é, o conflito entre as classes. Obviamente que a Revolução Industrial trouxe aí, desde o capitalismo instituído após a decadência do feudalismo, o primeiro Estado moderno, que veio crescendo o capitalismo de forma latente. Na Revolução Industrial, isso virou um boom. A gente tem a pirâmide da estratificação social, onde no topo da pirâmide, né, lá no topo da pirâmide, nós temos o dono do capital, e na base da pirâmide nós temos a proletariado, né, a mão de obra intelectual, assalariada, que necessita do salário para sobreviver, recebe aí o seu soldo em partes, em salário. Karl Marx colocou em xeque. Isso que é o problema da sociedade. O que está acontecendo aqui? O dono do capital está lá na sua riqueza, no seu altar, o trabalhador está aqui, pobre, passando fome. Isso não está legal, não tem equilíbrio aqui. Isso aqui não é comunitário, não é igualdade, isso aqui não é liberdade, isso aqui não é fraternidade. Isso aqui é uma luta. A gente precisa lutar por esse equilíbrio. Não, mas o equilíbrio no sentido comunitário, tá, gente? O equilíbrio no sentido de que o dono do capital precisa respeitar o seu trabalhador, né, ali da base da pirâmide, como necessário para o seu desenvolvimento, né, e ser respeitado por isso, e o trabalhador também entender que ele precisa daquele dono do capital, só que isso numa relação de respeito. Mas nesse meio termo vai haver uma luta, porque cada um vai achar que é mais importante que o outro, e nessa luta, o Karl Marx vai ficar do lado
da galera que está subjugada, da galera que está desrespeitada, e, obviamente, é uma base aí de análise social muito forte sobre o capitalismo, sobre o liberalismo econômico, sobre as desigualdades sociais, sobre a pobreza e tudo mais, tá? Então, assim, enquanto o cara está aqui trabalhando, batendo, né, usando a sua força, né, de trabalho, que é necessário para que o dono do capital se mantenha como dono do capital, será que ele está sendo respeitado como ser humano, como homem? Será que ele está tendo tempo para pensar, para viver a sua vida, para ser um ser humano normal? E a obra máxima do seu pensamento é o Capital, de forma irônica, tá? É uma crítica. Capital considerada um marco do pensamento socialista. Né? Então, assim, a sociedade é coletiva e todo mundo precisa estar bem, todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa poder viver, poder pensar e tudo mais, né? As ideias conflitualistas, principalmente do Marx, concentram-se nas estruturas macrosociais, ou seja, é um ataque ao capital e uma obrigação do Estado em prover os direitos sociais da sua população, tais como a relação de classe, padrões de dominação, submissão e luta entre os indivíduos de posição social alta e baixa. Mostra como os princípios e os padrões da desigualdade na sociedade é uma crítica, assim, escancarar, entendeu? As mazelas da sociedade, totalmente. Tanto é que Marx cai muito mesmo na área de ciências humanas. Enfatiza como a elite tenta manter suas vantagens, enquanto os grupos explorados lutam contra a dominação, lutas de classe. Desse ponto de vista, as condições sociais em um dado período do tempo são expressão de uma luta de poder contínua entre exploradores e explorados. Karl Marx, meu querido, espero que um dia essa luta acabe, de fato, né? A teoria do conflito sugere que a eliminação dos privilégios diminuirá o grau de conflito e aumentará o bem-estar humano. O comunismo, né? A comunidade, né? Então, assim, essa ideia de que o Estado precisa promover bem-estar social, direitos sociais, advém daí, tá? Desse que o Estado precisa controlar para que é uma base, principalmente dos Estados socialistas, para que haja igualdade e equidade. Para Karl Marx, em última instância, os trabalhadores tornar-se-iam conscientes do que pertenciam à mesma classe de explorados. Ele chamou isso de consciência de classe e acreditava que ela encorajaria o crescimento dos sindicatos e partidos operários. De acordo com Marx, em algum momento da história, essas organizações procurariam, por fim, a propriedade privada, substituindo por um sistema no qual todos dividiam a propriedade e a riqueza da sociedade comunista. Então, o sonho dele era só que todo mundo ficasse bem. Mas para que todo mundo ficasse bem, as pessoas que são exploradas, e às vezes nem sabem que são, precisavam se manifestar, precisavam demonstrar que isso estava acontecendo, precisavam ter consciência disso. Eu vejo muita gente que faz parte da classe trabalhadora assalariada, faz parte da classe trabalhadora que tem capital só no seu país, e que se o país quebrar, ele quebra junto. Eu vejo muita gente que está aí cheio de financiamento, cheio de tudo mais, se comportar como dono do capital. Pasmem, meus queridos, o dono do capital vai muito além disso. O dono do capital é capaz de dizer até o que vai ser consumido nos mercados, né? Dita regras em muitos pontos. A gente é explorado de tantas formas que nem podemos imaginar e precisamos ter consciência da classe em que estamos. Se o nosso país quebrar economicamente ou socialmente, todos que fazem parte das classes trabalhadoras do campo, da cidade, intelectualizados da tecnologia, irão junto, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência de classe e se unir. E era isso que o Karl Marx queria. E o Barbudinho foi embora sem ver isso acontecer. Questão do Enem. Quanto mais complicado se tornou a produção industrial,
mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram importantes e fundamentais: o trabalho, a terra e o dinheiro. Quando falar de trabalho, gente já pensa ali nas teorias conflitualistas, já pensa no Marx, tá? Já pensa no barbudinho lá, porque falou de trabalho, falou de dinheiro, falou de proletariado, falou de dono do capital, é o Marx que está envolvido. Numa sociedade comercial, esse fornecimento poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organizados para a venda de mercado. Isso estava de acordo com as exigências de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. Polanyi, A Grande Transformação, as origens da época. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é a expansão das terras comunais, B, limitação do mercado como meio de especulação, C, consolidação da força de trabalho como mercadoria, D, diminuição do comércio como efeito da industrialização, E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Nós não estamos falando de terra, tá? A gente está falando das necessidades. Embora o trabalho, a terra e o dinheiro estejam relacionados, a gente está falando do comércio, do que gira o comércio. B, as limitações do mercado como meio de especulação? Não. Ali já é um apontamento do que era necessário, do que já foi acontecendo, tá? Então, é a consolidação da força de trabalho como mercadoria. Preciso de empregados, vou pagá-los parceladamente, porque isso é, de uma certa forma, uma mercadoria. Eu pago pelo seu trabalho, você me oferece o seu serviço, é uma troca, tá? A força de trabalho é uma troca, é uma mercadoria, ela é vendida. Ela não é de graça, ela é vendida. Eu vou lá para o meu patrão, vendo a minha força de trabalho intelectual, força de trabalho braçal, e ele me paga por isso. Então, é uma mercadoria, gente. Né? O trabalho virou uma mercadoria. A força de trabalho até já era uma mercadoria. O dinheiro compra a mercadoria. Tá? Então, é a força de trabalho que virou uma mercadoria, tornando-os possíveis a compra. Olha só. Então, que teoria conflituosa. Totalmente. Teoria compreensiva, nosso querido Max Weber, mais atual. A sociologia é a ciência que tenta a compreensão interpretativa da ação social, a fim de que chegue à explicação causal do seu curso e seus efeitos. Bacana isso, né? Conceituando Max Weber o maior nome da sociologia compreensiva, ele aborda as questões da cultura, né? Então a gente precisa ter uma cultura e a compreensão é o único meio de entrar no reino da cultura. Então, para se ter cultura, é necessário compreensão. O que é compreensão? A imaginação sociológica, compreensão, captação interpretativa do sentido ou conexão do sentido da ação social, da sua, da minha, da nossa, de todos. E, a partir dessa compreensão, você vai adquirir o conhecimento sociológico. E diz respeito ao conhecimento dos sentidos das ações sociais. Então, entender que o seu trabalho, que a sua força de trabalho é a mercadoria, é uma compreensão, tá? É um conhecimento sociológico. Para a teoria compreensiva, as ciências naturais procuravam explicar as relações causais entre os fenômenos, enquanto as ciências sociais humanas buscavam compreender os processos das experiências humanas que são vivos, mutáveis. Então, ele está falando assim, olha, a ciência da natureza é um negócio fixo, tem causa, efeito, é um fenômeno. Mas as ciências humanas, elas têm experiências diferentes ao mudar do tempo, a depender das culturas, dos costumes. Isso é vivo, é mutável, que precisa ser interpretado para que se extraia o seu sentido. Ou seja, eu tenho que interpretar essa mutabilidade, essas
alterações, esses acontecimentos ao longo da história, extrair o sentido disso. E ao aplicar o método da compreensão dos fatos sociais, Weber elabora um fundamento de uma sociologia compreensiva ou interpretativa. Né? Então, cada fato não é sempre recorrente, cada fato não é sempre sistematizável. Vamos compreender essa relação, essa interação aqui e descobrir o sentido para isso, por que aconteceu isso. Né? Nessa teoria, a sociologia tem como objetivo principal a captação da relação de sentido da ação humana, ou seja, chegarmos a conhecer um fenômeno social quando compreendemos como fato carregado de sentido que aponta para outros fatos significativos. Né? Então, assim, por que determinado aldeia indígena age assim? Qual é o sentido disso para eles? Por que eles fazem isso? Né? Qual é o sentido disso? O porquê? Tem que ter um sentido. Então, isso dá uma ação concreta ao seu caráter. Né? Então, se tem um sentido, é possível a gente entender, quer seja político, econômico ou religioso. O objetivo do sociólogo é compreender esse processo. Tá? Então, eu vou me culturar, vou entender, vou compreender esse processo e dar sentido às ações sociais. Então, para o Weber, a gente precisa dar sentido para cada ação social, né? Para cada manifestação social, para cada fato social que acontece. Esse é o Max Weber, um livro importante dele é A Ética do Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bem interessante, e ele faz essa análise aí compreensiva nessa obra dele. Vamos lá para uma pergunta a respeito do nosso querido Max Weber. A sociologia é uma ciência humana que estuda a sociedade. Das opções abaixo, o que não contempla um dos seus objetivos é o que não contempla. Compreender e explicar as transformações e as mudanças das sociedades humanas? Claro que é, né, gente? Contempla. Olha o que o Max Weber falou. Entender o funcionamento das sociedades, das relações entre os seres humanos? Sim. Funcionalismo? Estudar os fatos sociais e culturais relacionados com os comportamentos humanos? Sim. Olha a antropologia aí, olha a história aí. Compreender a existência humana e o saber por meio da análise racional relacionada com a história? Compreender os interesses dos movimentos sociais, frutos de práticas sociais incoerentes com a ordem social? Não. Vamos ver aqui qual é a resposta certa? Compreender a existência humana e o saber por meio da análise racional relacionada com a história. Não é a existência humana, tá? A existência humana é um outro campo, né? É uma outra situação. A gente está compreendendo as relações humanas, tá? A gente está compreendendo os interesses, as relações, as transformações, os funcionamentos. A existência humana, quem estuda é o pessoal lá da ciência da natureza, o pessoal da filosofia, do campo das ideias, né? E o saber da análise racional. Essa análise nem sempre vai ser só racional acerca da história, porque às vezes o fato social está acontecendo naquele exato momento e nem sempre vai ser de uma forma racional, porque tem os conflitos, tem os funcionamentos e tem as interpretações compreensivas a respeito disso daí. Por fim, encerramos a nossa apresentação. Essas são as referências. Espero que possa ter contribuído aí para o estudo de vocês, o entendimento de vocês. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a professora Lívia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para trabalharmos, nesta aula de hoje, 2 conteúdos importantíssimos relacionados à história, Iluminismo e Revolução Francesa. Também estaremos trabalhando a introdução às teorias sociológicas, juntamente com a professora Edilane Roncone. É um prazer ter você aqui conosco, tá? Estamos aqui representando a Escola Álvares de Azevedo. Convido você a ficar atento a esse conteúdo, porque esse é um conteúdo bastante cobrado no Enem, certo? Trouxe para vocês aqui, a princípio já, esse pequeno mapa conceitual para chamar a sua atenção. Relacionado ao nosso tema, ao nosso conteúdo, Iluminismo, tá? Todo o foco
desse pensamento, né? Toda a ideia que surge nesse pensamento tem um conceito voltado à luz, ao esclarecimento. E é isso que a gente vai começar a entender agora. Uma sociedade que estava, entre aspas, né, vivendo nas trevas, na escuridão, na falta de conhecimento, agora necessita de uma transformação. E aí surgem os nossos importantes filósofos do iluminismo, trazendo aí conceitos, teorias e princípios importantíssimos para a transformação dessa sociedade. Mas, primeiramente, antes de entrarmos nesse conteúdo profundamente, né, no século XVIII, esse movimento surge na Inglaterra, nós vamos observar e conhecer alguns movimentos que antecederam o iluminismo e que foram importantes como base para as transformações e para as ideias iluministas do século XVIII. Nós vamos falar de Renascimento. O Renascimento, que ocorre entre o século XIV e século XVI, ele traz uma base, tá, nacionalista, uma base pensante. Ele tem aí uma abertura, né, para a cultura, para a ciência, e isso contribui para as transformações já ocorrentes nesse período, dando então suporte para que o iluminismo, lá no século XVIII, viesse concluir então essas transformações tão necessárias para a Europa, principalmente para a França. A Inglaterra, né, um país com diferenças relacionadas à economia e à política, já estava em transformação. Bem, o Renascimento, né, principalmente a questão do Renascimento científico, vamos abordar aqui, já tem aí uma importante participação na transformação dessa sociedade. Nós podemos citar aqui, né, Miguel de Servet, que traz aí contribuição relacionada à ciência, né? Essa contribuição é muito importante para o período. Nós temos também Francis Bacon, que traz interpretações e experimentos importantes relacionados à ciência, contribuindo com as suas ideias para a transformação daquele pensamento medieval, aquele pensamento restrito, né, à religião, abrindo, então, oportunidade de desenvolvimento científico nesse período. Tá? Outros importantes, né, pensadores que são precursores aí dos nossos primeiros cientistas e filósofos, né, do século XVI, XVII, é René Descartes, que trata do racionalismo como única fonte de poder, tá? Contrariando aquele pensamento, né, medieval relacionado à religião, restrito à religião, né? Então, ele não se opõe, né, à religiosidade, quando se enaltece a Deus como criador do universo, porém, ele contribui para que o homem possa, né, pensar, raciocinar por si próprio e assim, então, tomar ações, tomar um caminho diferenciado daquele que até então era conduzido através do pensamento religioso, pensamento herdado aí do período medieval. Isaac Newton se destaca de forma profunda através da sua interpretação, sua contribuição à matemática, ao universo, né? E a natureza. Então, as suas contribuições são de extrema importância. John Locke, ele traz as bases da investigação da sociedade, né? Fazendo críticas ao absolutismo, né? Essas críticas em relação ao governo centralizado, a um governo que é indiferente à questão social, né, dos seus súditos. Então, John Locke traz aí muitas críticas a esse governo absolutista, certo? Nós vamos entender também o que ocorria nesse século XVIII, bem nesse período, nesse momento onde o iluminismo surge, né, com o seu pensamento esclarecedor, certo? Nós temos, dentro desse século XVIII, questões relacionadas à política, né, à religião e à economia. Em relação à economia, o mercantilismo predomina como doutrina econômica, né, nas principais nações da Europa, e essa doutrina ela estava baseada no conceito de mercantilismo, que nós vamos conhecer logo mais abaixo, né, relacionado também aos domínios coloniais das nações europeias. Na relação política, nós temos uma sociedade
é relacionada à base absolutista, né? O governo absolutista. Nós vamos também conhecer logo mais como se dava, né, esse governo absolutista. E também a questão do domínio do pensamento religioso e o controle das liberdades individuais. A igreja com forte influência nessa sociedade, tendo aí um domínio, né, sobre essa população, usando os benefícios da religião para controlar as liberdades individuais das pessoas, o pensamento, o uso da razão, né, e da liberdade. Em relação ao mercantilismo, que faz parte, né, desse contexto social, na parte econômica desse contexto social, ele está diretamente relacionado ao controle do Estado na economia, né? Os reis, com apoio da burguesia, então eles assumem aí o controle da economia nacional. Mas qual o objetivo, né? O objetivo era fortalecer, tá, o seu poder, o poder central, o poder do governo, né? E também expandir o comércio, certo? Outra questão relacionada ao mercantilismo é a balança comercial favorável, né? Onde a riqueza das nações estava associada à sua capacidade de exportar e não de importar. Então, havia um interesse aí, dentro dessa teoria mercantilista, de se exportar, né? Na capacidade de exportar o seu produto. Outra questão relacionada também ao mercantilismo é o monopólio, tá? Que eram os controladores da economia, né? Estabeleciam-se monopólios mercantis e manufatureiros. Então, tanto a metrópole e a colônia estavam ligadas por essa questão de monopólio comercial. Outra questão relacionada também ao mercantilismo, que é a parte econômica do século XVIII, é o protecionismo, onde as barreiras alfandegárias estavam, né, proibidas de exportar matérias-primas de suas colônias. Essas barreiras, elas proibiam, né, a exportação de matérias-primas das colônias para outros países concorrentes, né, os países da Europa, certo? Outra questão ligada diretamente ao mercantilismo é o ideal metalista. Esse ideal metalista, ele tinha como base, como ideia, né, de que a riqueza de um país estava na quantidade de ouro e prata que esse país possuía. Então, havia aí um interesse de enriquecimento, né, através desses metais preciosos, e as colônias eram duramente, né, exploradas pelas nações europeias desse período, desse contexto social. Então, na parte econômica, a gente conseguiu entender aí como que estava essa sociedade que se transforma a partir do momento em que surge os pensamentos, né, o esclarecimento, o conhecimento, certo? Em relação à política, essa sociedade tem o absolutismo, né? Mas o que é absolutismo? Esse absolutismo é uma questão política onde todos os poderes, né, estão nas mãos do governante, do rei. Tá? E esse rei, ele governa, né, com a bênção espiritual, com a dádiva espiritual. Então, ele tem aí essa autoridade espiritual para exercer o seu poder, para exercer o seu domínio sobre a sua população. Dentro desse governo absolutista, inclusive o clero e a nobreza também estão submetidos à sua autoridade e à sua vontade. Praticamente não há participação, né, da corte em relação a questões políticas do Estado, questões políticas, né, e econômicas. As decisões são raramente tomadas com participação da corte, certo? Porém, por outro lado, nós temos uma corte que desfruta da luxúria desse governo, né, que esbalda aí todo esse esplendor do governo absolutista, diante de uma sociedade que sofre, né, com a escassez de alimentos, com fomes, com guerras. Então, nós temos, de um lado, né, o poder absolutista que governa aí severamente, porém, com muita luxúria e com muito esplendor. E quem desfruta desse esplendor, né, são os nobres, a corte. Muito bem, diante desse contexto econômico,
e político, né, nós temos, então, o surgimento do iluminismo. Mas o que foi o iluminismo, né? Em que acreditava o iluminismo? Qual era esse pensamento iluminista? Nós temos aí vários filósofos iluministas, vamos falar um pouquinho de cada um deles, mas eles principalmente acreditavam na libertação das mentes, então dominada pelas trevas da ignorância. Por isso, eles trazem luz, né, para esse século, eles trazem luz para essa sociedade. Influenciados aí pelos princípios, né, renascentistas, eles defendiam o poder da razão, as leis universais e também a experimentação, a fim de reformar a sociedade, a fim de transformar essa sociedade que tinha aí, né, toda aquela herança das tradições medieval, da tradição medieval, daquela sociedade de ordens, né, daquela sociedade ali dominada pela igreja, pelo conceito religioso. Então, as ideias iluministas, elas vêm contrariando aí todo esse sistema econômico, político e social, certo? E esse pensamento, ele chega em um momento onde já não há mais espaço para esse pensamento, né, medieval. A sociedade já está em um momento assim de clamor, de necessidade de transformação. Então, aí ele vem surgindo em um período realmente onde não se tem mais condições de manter essa sociedade, esse governo absolutista, já não tem mais espaço nessa sociedade, as coisas já começaram a acontecer em outras nações, né, da Europa, principalmente na Inglaterra, já começa esse movimento, lembrando que a Inglaterra havia aí mudanças em relação à religião, mudanças em relação à política, né, à ciência também, que tinha aí uma abertura muito maior na Inglaterra. Então, nós temos aí um conceito diferente, né? A França precisava sofrer essa transformação, essas ideias, esse pensamento iluminista, ele precisava se espalhar pela França para que essa questão econômica, social e política fosse transformada, né? E isso ocorre, né, a partir desse pensamento aí iluminista que teve aí o seu apogeu, que teve o seu ápice aí na sociedade francesa. E, como característica, né, o iluminismo promoveu aí um intercâmbio intelectual, né, ele foi contra a intolerância, os abusos da igreja, os abusos do Estado, né, de não ter um olhar voltado para a sociedade, onde o governante, né, ele não se preocupa com a sua nação, com o seu povo, onde a igreja busca, né, também obrigar a sociedade a estar debaixo aí dos seus pensamentos, dos seus credos, né, ignorando aí o pensamento e a razão, certo? O iluminismo, então, é uma atitude geral de pensamento e ação. Ele leva o indivíduo a pensar, a esclarecer, mas não só a pensar, mas a agir, a questionar aquela sociedade, a tomar uma atitude para que haja uma mudança, e mostrando através do esclarecimento que é possível mudar, né? É possível estabelecer novas ordens sociais, políticas e religiosas, onde haja uma visão, né? Onde haja um mundo melhor, uma condição melhor de vida para os indivíduos, para a sociedade, então, desse período, certo? Então, os iluministas, eles admitiam, né, que os seres humanos estão em condição de tornar esse mundo melhor. Era possível tornar esse mundo melhor, mas de que maneira, né, poderia tornar esse mundo melhor? Então, ele nos dá aqui 3 possibilidades, né, 3 situações que podem trazer aí uma melhora, introspecção, o livre exercício das capacidades humanas, né, e o engajamento político e social. Então, são 3 fatos que estão diretamente ligados a algo que pode acontecer, pode transformar, pode trazer mudança, certo? E esse pensamento, ele chega em um momento onde essa sociedade está carente de mudanças, necessitando de mudanças. Eu coloquei aqui para você entender um pouquinho melhor, Immanuel Kant, ele traz aqui uma resposta a uma indagação que diz o que é o iluminismo? Então, ele reescreve: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem, que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem.
é-se culpado da própria tutelagem, quando esta resulta não em uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento, independentemente da direção de outrem. Separe aude, tem coragem para fazer uso da própria razão. Então, nós temos aqui um pensamento, né, uma expressão que classifica de forma muito clara o que é o iluminismo, né? O que o iluminismo queria trazer para aquela sociedade. Era que aquele indivíduo ele compreendesse que ele necessitava fazer uso da coragem e da razão para sair daquela condição de tutelagem, né? Ele precisaria fazer uso da razão, ele não poderia menosprezar o conhecimento e se submeter a tal situação, né? Então, nós, indivíduos, nós, né, como sociedade, participantes da sociedade, membros de uma sociedade, nós precisamos compreender que o pensamento, a razão, o esclarecimento, né, o pensamento crítico, ele filosófico, ele nos coloca em uma posição onde nós temos a possibilidade de entender, compreender e buscar aquilo que é melhor para a sociedade em um todo. Eu coloquei para vocês aqui alguns filósofos, né, iluministas. Voltaire, ele é crítico da igreja, do clero, né, embora deísta, ele também é defensor da livre expressão do pensamento, tá? Porém contra a guerra e a revolução. Ele acreditava muito na questão do déspota esclarecido. Quando o monarca ele acaba aderindo, né, pensamentos iluministas para trazer um governo melhor à sua população. Tá? Então, ele acreditava que poderia haver transformações quando os monarcas fossem guiados pela ilustração, pelo pensamento, pelo iluminismo. Né? Por esse pensamento iluminista, poderiam sim governar de forma correta, segundo Voltaire. Montesquieu, ele acreditava e falou, né, com base na divisão dos poderes do Estado, em executivo, legislativo e judiciário. Nós percebemos que todo esse pensamento é muito presente na nossa atual sociedade, né? Leis que regulem o conjunto de valores de Estado e sociedade, Constituição, denúncias de abuso, né, do rei, também do monarca Luís XVI, e crítica contra a situação social da França. Lembrando que a situação social da França, em relação a alguns países da Europa, era bem complicada, né? Então, Montesquieu ele vem realmente direcionando aí as suas críticas e os seus pensamentos à França e ao monarca francês, né? Trazendo também uma nova visão, né? Uma nova realidade para a política atual, aquela política absolutista, trazendo essa divisão de poderes que hoje está presente na nossa atual política, né, brasileira. Diderot e Alembert, que são responsáveis também, são pensadores iluministas, filósofos responsáveis, né, pela obra chamada Enciclopédia. Ali nessa obra eles tentam divulgar, né, tentam repassar todo esse conhecimento, todo esse pensamento, toda essa ideia, para que aquela população, aquela sociedade pudesse ter acesso a essa informação, porque a informação, né, ela traz conhecimento, e o conhecimento ele abre as nossas mentes para possibilidades. Mas, enfim, diante daquela sociedade ali, né, acabou sendo proibido inicialmente a divulgação, a circulação dessa obra. Rousseau também importante pensador iluminista, tá? Ele estava ali em Paris, né? E ele foi colaborador aí dos seus colegas pensadores em relação à enciclopédia, mas também foi um influente pensador iluminista para a Revolução Francesa. Ele contribui diretamente com o seu pensamento, com as suas ideias para a Revolução Francesa, que vem logo a seguir aí nesse cenário aí do iluminismo, nesse momento em que havia aí uma transformação de pensamento, uma ação, né? Porque, na verdade, os nossos filósofos, esses filósofos, importantes filósofos, eles agiram com as suas ideias e com os seus pensamentos, trazendo esclarecimento. Ele defendia que o homem era naturalmente bom e ressaltou a importância da democracia igualitária liderada pelo povo, né? Tinha aí um grande carinho
pelo povo e percebia a participação importante do povo nas ações políticas. Adam Smith esteve diretamente relacionado à questão econômica, tá? Ele elabora e demonstra as leis relacionadas à economia que são muito importantes. Essas leis, elas têm foco diretamente a críticas, né, ao mercantilismo. Ele afirmava que o trabalho era a fonte da riqueza e que era possível, sim, haver um equilíbrio social através da concorrência e o livre comércio. O pensamento de Adam Smith ele é muito bem-vindo diante da revolução industrial que ocorre na França, né? Um pensamento novo em relação à economia. Falava através da concorrência, do livre comércio, da divisão do trabalho, poderia haver um equilíbrio econômico e social. Ele fundamentou, enfim, o liberalismo econômico, sistema, inclusive, né, adotado depois, liberalismo político, pelos Estados Unidos após a sua independência, certo? Mas os pensamentos, as ideias iluministas, elas ficaram restritas às nações da Europa? Não. Nós temos um evento importante que marca todo esse momento, que é a Revolução Francesa, mas essas ideias elas se espalharam, tanto por países da Europa como países da América, né? Chegando futuramente até o Brasil após a Revolução Francesa, né? Trazendo aí transformações também para as colônias que estavam aqui na América, as colônias europeias que estavam na América, né? Influenciado pelas ideias iluministas, nós tivemos em 1776, né, a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Tá? O seu governo ele passou a ser constituído com base no pensamento iluminista, certo? E dentro daquele conceito conhecido, sistema conhecido como liberalismo econômico, certo? Posteriormente, várias revoltas ocorreram, não ficou restrita aos Estados Unidos também, na América Latina, várias revoltas ocorreram, e na Europa, várias revoltas também ocorreram, todas essas inspiradas pelo iluminismo. Olha a importância, né, desse pensamento, desse movimento, esse movimento que trouxe aí uma visão diferente, uma visão nova, uma oportunidade de mudança para aquela sociedade que vivia ali abaixo, né, daquele jugo absolutista, daquele sistema mercantilista, né, que não abria possibilidade de mobilização social. A sociedade estava vivendo em uma forma deplorável, se podemos analisar assim, né? Várias situações onde uma pequena parte da sociedade era beneficiada e a maior parte dessa sociedade pagava o alto preço, né, por aquele benefício, por toda aquela luxúria, por todo aquele glamour dos seus monarcas. Certo? E diante disso nós temos, por fim, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que sofre diretamente influência do pensamento iluminista, tá? E a gente vai falar um pouquinho do que foi isso, né? A Revolução Francesa, ela parte de um conjunto de eventos que acontecem ali, né? Esse conjunto de eventos que está relacionado desde os movimentos do iluminismo até ações que foram diretamente direcionadas em relação à Revolução Francesa, que ocorre entre o ano de 1789 e 1799. Essas ações, tá? Elas acabam alterando profundamente todo o quadro econômico, político e social da França, certo? Havia essa necessidade, o iluminismo abre as portas para essa revolução, para que acontecesse essa revolução, e essa revolução, enfim, acontece na França, certo? Sendo um marco da nossa história, né? A transição aí da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Mas como que estava a França antes da Revolução? Diante daquela situação que nós vimos ali, quando surge o iluminismo, vivendo o antigo regime, né? O que seria o antigo regime, então, é um regime controlado pelo absolutismo monárquico e pelo sistema mercantilista, o sistema econômico, né, e político chamado mercantilismo. A Revolução ela rompe com esse antigo regime, que já dominava a Europa desde o século XV, final da Idade Média, né? Esse sistema já vigorava na Europa, como eu disse, ele já estava defasado, a população já não suportava mais, né, viver abaixo desse regime, né, absolutismo e mercantilismo, né? Esse governo político, aí, essa monarquia política e econômica que tinha toda a centralização do poder na pessoa do rei, do seu monarca. Então, a Revolução ela quebra, né, com esse regime, tá? Trazendo aí
importantes transformações. E como já foi citado, a Revolução é um grande marco da nossa temporalidade, da nossa história, né? Trazendo uma mudança aí. Nós passamos, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea a partir da Revolução Francesa. E ela inspira de forma positiva vários países, né? Vários países da América foram influenciados pela Revolução Francesa, inclusive a própria independência do Brasil e a independência também de colônias espanholas. Então, a gente percebe que realmente esse período da nossa história trouxe transformações em nível mundial, né, para as sociedades, tá? E qual foi algumas das causas aí ligadas direto a essa revolução? Bem, a população já estava, né, totalmente saturada daquela situação. Surge, então, um movimento iluminista, né, que influencia o desejo por reforma, e aquele que não desejava, ele passa a desejar, ele passa a sentir vontade, né, de ver transformações acontecendo no contexto social, político e econômico, né? Então, nós temos aí as ideias iluministas como uma das influências diretas, mas nós temos também aí o alto custo da monarquia, né? A monarquia vivia, como já falamos, na luxúria, gastava enormes quantidades de dinheiro para sustentar os seus privilégios, e os nobres, né? A corte também beneficiava-se com esses gastos, né? Então viviam-se aí em extrema luxúria, em gastos exuberantes, enquanto parte da população francesa vivia diretamente na fome, né? Na desigualdade, em situação de extrema miséria. Então nós vemos aí que as ideias iluministas contribuíram, né, para essa revolução, trazendo como ideal a liberdade, a igualdade e a fraternidade, certo? Tanto que esses ideais eles têm influência direta tanto na bandeira como no hino, né, da França. Fato muito importante para a nossa história. Os gastos com as guerras também pesou, tá, em relação a essa Revolução Francesa, porque o país, além de estar passando por uma situação extremamente difícil, né, economicamente, há um grande investimento em guerras. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Então, todo esse gasto ele contribuiu ainda para um aumento, né, da fome, da pobreza nesta nação, certo? Então, o quadro econômico da França aí, nesse período de revolução, era realmente péssimo, né? Fome que ameaçava a população, questões também relacionadas à natureza, seca, né, que levaram à escassez de alimento, então a produção foi baixíssima nesse período. Todo esse momento de tensão, esse momento de agitação, são influências diretas à Revolução Francesa. Outra questão também é a falta de mobilidade na sociedade, né? A sociedade dependia aí da sua posição de nascimento, e isso não permitia uma mobilidade social, e isso trazia aí grande descontentamento para essa sociedade. A sociedade francesa, então, estava dividida de que maneira, né? Estava dividida aí em primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, e terceiro estado, o povo, os pobres, os camponeses, trabalhadores, né, que faziam parte desse terceiro estado, e também a burguesia, alta, média e pequena burguesia, certo? Observe que o primeiro e o segundo estado, eles são isentos até mesmo de impostos, além, né, de viverem ali como sanguessugas do povo, né, da burguesia, do terceiro estado, eles estavam livres de impostos, né? Quem sustentavam eles era justamente o terceiro estado, que já estava saturado, certo? Então, todo esse contexto aí social e econômico são fatores determinantes para a Revolução Francesa. A insatisfação, né, que era da maioria da população contra a monarquia, né, fez com que a França fosse realmente o local propício para que os ideais iluministas surtissem um efeito revolucionário, certo? Então, assim, todo esse pensamento, todas essas ideias, né, todo esse esclarecimento obteve um grande resultado, que foi, então, uma manifestação em forma de revolução contra todo esse sistema, tá?
absolutista e mercantilista do período. É que eu coloquei para vocês as etapas dessa revolução, né? Assembleia Geral dos Estados, né? Nós temos a primeira fase, que foi aí a Assembleia Geral Constituinte, né? A segunda fase, que veio a convenção, né? O rei ele foi deposto, foi levado também à guilhotina. Nós tivemos, dentro dessa fase, que é a fase, né, uma das fases mais importantes, a República Jacobina, a partir do momento, né, que nós tivemos lá na primeira fase dessa revolução, né, a invasão da antiga prisão da Bastilha, invasão da Bastilha, esse momento representa simbolicamente, né, historicamente, o fim do antigo regime, essa prisão que foi invadida aí por todos esses revoltosos, né, revolucionários que estavam aí dispostos a transformar essa sociedade, certo? Nós temos também alguns resultados aí que ocorreram após a Convenção de 1792, né, entre 1793, e nós temos a terceira fase que compõe essa revolução, que é chamada o Diretório, entre 1795 a 1799, tá? Nessa fase, a burguesia volta ao poder, né? Esse diretório, ele passa a tomar aí exercer o poder executivo, né? Nós temos aí dentro desse período de diretório uma crise econômica, né? A falta de alimento volta a fazer parte desse período, com a França imersa nesse caos aí, sob ameaça de ataques externos e internos. A burguesia, então, articula entregar o poder a alguém influente e poderoso, né? Nesse período aí do diretório que Napoleão Bonaparte surge como grande general, né, francês, e toma conta aí, a partir desse período, do governo da França. É interessante observar, dentro desse período também de revolução, houveram, além de todas essas ações, né, de revoltas, de transformação políticas, de transformação de poder, né, onde o poder passa a ser exercido pela burguesia, passa a ser exercido por Napoleão Bonaparte, houveram também as conquistas, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um fato diretamente relacionado à sociologia, né? Todos têm o direito à liberdade, à defesa de propriedade privada, a extinção dos privilégios feudais da nobreza, né? A nobreza que herda aí todo aquele privilégio do período medieval, ela perde, então, esses privilégios, são conquistas importantíssimas, tá? Para essa sociedade. Houve também a aprovação da Constituição Civil do clero, né, o confisco das terras da igreja e a subordinação dos seus membros ao Estado francês. A igreja que durante longo período da Idade Média se apoderou de terras, né, exerceu um grande poder sobre a sociedade e até influência, né, imensa no próprio Estado, agora ela perde esse poder. Tá? Houve também a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a triparticipação dos poderes, né? Então, nós temos aí transformações significativas e importantíssimas que ocorreram durante esse período aí da Revolução Francesa. Então, nós observamos aí, nós estamos chegando ao fim da nossa aula, né? E podemos dizer assim que esse conteúdo, essa revolução, ele não é apenas um marco, né, da nossa história, mas ele é um marco realmente que está relacionado diretamente à nossa vida social, política e religiosa, quando nós, como população, conseguimos compreender e entender, né, que nós podemos sim lutar pelos nossos direitos, nós podemos sim pensar, buscar soluções para enfrentarmos as crises econômicas, sociais e políticas, né? Então, tanto o Iluminismo como a Revolução Francesa, elas têm influência diretas na nossa sociedade, na sociedade atual. Muitas questões ainda precisam ser discutidas, muitas coisas ainda precisam ser, né, conquistadas, mas muitas coisas já foram conquistadas. Eu quero deixar com você aqui mais uma vez essa palavra, né, de Immanuel Kant, dizendo sobre a
coragem, né, de fazer uso da própria razão. Não deixar que outro indivíduo pense por você, mas pense por você mesmo, analise você mesmo, né? Faça uso da razão, faça uso do esclarecimento, faça uso do entendimento, ok? Tenham todos aí uma boa noite e qualquer dúvida nós estamos à sua disposição. Um grande abraço a todos.